E a gente começa nossas entrevistas desta sexta-feira falando justamente do aniversário da cidade de São Paulo. Os 467 anos que vamos comemorar na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro. E lembrando que todos os anos são realizados vários shows e eventos pela capital paulista. Mas agora, em 2021, a pandemia de Covid-19 não vai permitir, é claro, nenhum tipo de aglomeração. Mas, mesmo assim, vai dar para celebrar sim. Várias atividades podem ser acompanhadas de forma online. Quem conta tudo isso para a gente é a Letícia Santiago, da Coordenação de Museus da Secretaria de Cultura de São Paulo. Bom dia, seja bem-vinda, Letícia. Fala o que o paulistano pode fazer para participar de mais um aniversário da cidade. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tayana. A Secretaria do Estado de Cultura, né, Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, ela organizou uma programação bem diversificada para que a gente comemore os 467 anos da cidade de São Paulo. Então, a gente tem atividades virtuais e também presenciais, né, atendendo os protocolos de segurança. A gente tem filme, mostra, oficina, contação de histórias, e a USESP vai fazer um concerto especial. Então, a gente tem um pouco de tudo. A gente tem esse concerto especial da USESP hoje, né, que é dia 22, que vai ser transmitido ao vivo pelos canais, né, do YouTube, Facebook e Instagram da USESP. A gente tem também um especial feito pela SP Companhia de Dança, que os bailarinos vão fazer a Odisseia em frente ao MASP, e que ele vai ser transmitido ao vivo no dia 25 às 18 horas. A gente tem na Pinacoteca, já é tradicional, a Pina Canção, que acontecia presencialmente, que vai estar disponibilizado no site da Pinacoteca, que ele conta a história entre as pinturas para as crianças de maneira lúdica, e os personagens estão todos pela Pinacoteca. Isso também vai estar disponível pelo site da Pinacoteca de São Paulo. A gente tem no Museu da Casa Brasileira, no dia 25 às 10, uma oficina de desenho online, que vai ser oferecida pelo Zoom. No Catavento, né, que é um sucesso de público sempre presencial, mas que agora também está oferecendo atividades virtuais, a gente tem uma oficina que chama No Profundo Azul, que vai ser no dia 25, que é um experimento para falar sobre as camadas do oceano, vai ser feita também de maneira online. O que mais que a gente tem? A gente tem nas nossas bibliotecas, a Biblioteca São Paulo e a Biblioteca do Parque Vila Lobos, a gente vai ter as contações de histórias temáticas, também vai ter atividades presenciais, sempre respeitando o protocolo, né? Os nossos equipamentos de cultura, eles estão respeitando rigidamente o protocolo de higiene e de segurança, então a capacidade reduzida. Então, ao público que vai presencialmente aos nossos equipamentos, peço que entre no site antes, veja a disponibilidade de ingressos, exatamente como a gente permite a entrada, o limite, para que não vá ao equipamento sem antes descobrir se tem disponibilidade e ingresso ainda, né? A gente também tem aqui no nosso Memorial da Resistência, que é aqui do lado da Secretaria, aqui na Luz, algumas exposições também que vão poder ser vistas de maneira online. E o MIS, para comemorar os 25 anos, no dia 25, para comemorar os 465 anos, ele vai lançar um selo especial do John Lennon, que é uma exposição que está lá no MIS de forma presencial e que pode ser visitada também. A Casa Guilherme de Almeida vai exibir um documentário Afro Sampas no dia 23, amanhã às 15, também pelo Zoom. O que mais que a gente tem aqui? E as fábricas de cultura vão oferecer para a gente atividades como shows e grafites, tanto a Fábrica de Cultura de São Bernardo e a Fábrica de Cultura da Cachoeirinha vai oferecer um show, um encontro de palavras de afeto, de músicas e poesias de amor a São Paulo no dia 25 pelo YouTube. Mas toda essa programação que eu estou aqui lendo, colando, está disponível no nosso site, né?
cultura.sp.gov.br. Letícia, bom dia. Aqui é o Fábio que está falando, tudo bem? Tudo bem, Fábio, como vai? Tudo bom, graças a Deus. Ô Letícia, até mesmo antes da gente falar desses, detalhar um pouco mais nessa agenda cultural em comemoração ao aniversário dos 467 anos da cidade de São Paulo, eu quero entender como é que foi o trabalho para vocês aí de museus, na área de cultura, na área de arte, durante toda essa pandemia, né? Porque essa é uma área que boa parte dos locais de espetáculos, de visitação, ficaram totalmente fechados, né? Como é que vocês atravessaram aí todo o ano de 2020 com essa crise pandêmica Brasil afora? Fábio, um desafio para a cultura, né? A gente já vem trabalhando, né, os canais, enfim, o virtual é muito forte, mas a gente foi pego de surpresa de uma maneira em que a gente teve que praticamente transpor tudo que era possível para esse meio, né? Então, durante o período em que os equipamentos, os museus ficaram fechados e os outros equipamentos da secretaria permaneceram fechados, eles permaneceram fechados apenas para visitação, né? Porque no caso de museus, todas as atividades dentro do museu têm que ser mantidas. Então, a conservação, a preservação, e a pesquisa, tudo continuou, né? As pessoas continuaram trabalhando para fazer essa extroversão para a maneira virtual. Então, a gente encontrou um caminho híbrido para disponibilizar para o público o que foi possível. Então, a gente migrou muitas discussões, muitos webinários, seminários, lives e as visitas virtuais a gente foi construindo no meio desse ano tão difícil e foi um extremo sucesso, né? A gente conseguiu atingir 13 milhões de pessoas nos nossos museus de maneira virtual no ano passado. Em 2019, a gente teve um público presencial de cerca de 4 milhões e 300 nos museus da Secretaria de Estado. E no ano passado, em virtude da pandemia, que a gente funcionou poucos meses de maneira totalmente presencial, a gente conseguiu um público significativo de 1 milhão, mas a gente conseguiu 13 milhões, né? O que foi uma surpresa diante dessa nova configuração, que ainda daqui em diante a gente entende que vai funcionar sempre de maneira híbrida. Letícia, e como você falou, né? No ano passado aí vocês desenvolveram atrações online. Vocês pretendem esse ano continuar também agora de maneira híbrida? Como que está o desenvolvimento aí dessas atrações, dos cursos, sejam eles online ou presenciais? Todo ano a gente elabora aqui na secretaria, enfim, um plano de trabalho anual que está sendo desenvolvido agora nesse primeiro mês do ano, para entender como a gente ainda está entendendo como vai funcionar, né? Eu acho que, em virtude da vacina, o ano de 21 vai ser semelhante ao ano de 20. A gente vai ter que trabalhar de maneira híbrida enquanto a gente não tem a capacidade total dos museus, né? Porque mesmo de maneira presencial, a gente atende esse público aí em torno de 40% do que era possível antes da pandemia. Então, a gente pretende trabalhar quase tudo de maneira híbrida. É claro que é impossível que todas as atividades sejam realizadas só no virtual ou no presencial, mas a ideia de que a gente continue divulgando, oferecendo cursos, oferecendo visitas virtuais, lives, webinários, que sejam tanto presencial quanto virtual. Em alguns casos, só virtual mesmo, que a gente descobriu como essa ferramenta pode atingir públicos das mais diversas faixas etárias e em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem visitação não só do estado de São Paulo, Brasil, mas do mundo todo. Isso daí que você está nos falando, Letícia, é muito interessante, porque quando a gente tem os eventos culturais e artísticos restrito ao presencial, só as pessoas que moram ali mais ou menos perto ou que têm um tempo livre para se deslocar até o local conseguem acompanhar. Já no online realmente não tem fronteiras e sempre o cenário artístico e cultural aqui do estado de São Paulo sempre foi muito forte. Referência para o Brasil e referência até no exterior. Então isso que você está nos contando é que tem muita gente de muito longe que está entrando e está acompanhando as atividades
feitas pela arte e cultura aqui do estado de São Paulo, né? É isso mesmo. E o poder da internet, né? A gente ainda tem questões que eu acho que a gente ainda tem que trabalhar nessa transição, porque a gente não tem ainda efetivamente um acesso universal à internet, né? Então, a presença do físico, o trabalho nas periferias, a expansão para que a gente possa atingir públicos vulneráveis é o maior desafio. Porque o público que tem acesso à internet, o público que pode vir presencialmente a esse museu, a gente consegue atingir. Mas esse público que está à margem, né, dos centros, dos grandes centros, e que às vezes não tem esse acesso à internet, que ainda não é um acesso universal, a gente guarda para a gente esse desafio, que é atingir esses públicos de vulnerabilidade, que são os públicos que mais sofreram nesse período de pandemia, em virtude, né, dos fechamentos dos museus, das ações que trazem esse público até os museus ou que vão até lá. Então, tirando esse grande desafio que é atingir esses públicos de maior vulnerabilidade, a gente vê com bons olhos o que a gente conseguiu fazer durante a pandemia. Agora, Letícia, conta um pouquinho, né, para quem está em casa, como participar desses eventos, sejam eles online ou sejam presenciais, como a gente sabe que deve começar também a ter. Como se inscrever? Tem algum site? Você pode passar para quem está em casa, por favor? Claro. O site que a gente pede para que está tudo centralizado é o nosso www.cultura.sp.gov.br. Entrando nesse site, a gente tem lá um caminho em que a gente vê todos os equipamentos da Secretaria de Cultura, os museus, a USESP, as bibliotecas, as fábricas de cultura, e lá você consegue individualmente entrar no site de cada museu para ver a programação bem específica. Mas, de maneira geral, todos esses eventos online, a grande maioria, por exemplo, como eu disse, do concerto da USESP hoje à noite, vai ser transmitido tanto pelo YouTube, pelo Facebook, quanto o Instagram da própria USESP. Em alguns casos, como a companhia de dança também vai ser transmitido pelos canais. Então, entrando no site da Secretaria de Cultura, olhando a nossa programação individualmente, você se interessando, né, as pessoas interessando por uma atividade ou outra, você vai ver quais são os canais que você consegue acessar o conteúdo online. Tem algumas atividades que vão ser feitas pelo Zoom da instituição. Então, lá tem as instruções do horário, como receber o convite. No caso das atividades presenciais, é importante também que a população entre no site, veja se tem a necessidade de inscrição ou não, se não tem necessidade de inscrição, se é necessário reservar convite, que a gente tem que seguir, né, a questão dos protocolos e do número de participantes. Ô Letícia, quando você fala dos eventos online, mesmo que tenha que ser feita uma inscrição prévia, mas todos esses eventos você pode acompanhar sem pagar R$ 1 sequer, né? Tudo de graça, né? Tudo de graça, sim, tudo de graça. Quando eu digo que tem algumas atividades que precisam de inscrição, quase sempre são cursos que precisam, né, de um número, uma atenção maior, mas as transmissões são abertas, né? Essas grandes apresentações, shows, contação de história, é aberto, não tem limite de público e é tudo gratuito. Agora, Letícia, teremos então eventos também presenciais aí nos museus e nas casas de cultura, certo? Conta um pouquinho para a gente mais detalhes sobre também os cuidados, né? Quanto à higienização nesses locais. Um exemplo que a gente tem contação de histórias nas bibliotecas, né? Então tem aqui, são vagas limitadas por ordem de chegada, das 2 às 2h45. As bibliotecas é a Biblioteca São Paulo, ali da Zona Norte, do lado do metrô Carandiru, e o do Vila Lobos. Nesses casos, o protocolo é o protocolo que a gente conhece há um ano. Distanciamento, uso de máscara corretamente, higienização com álcool em gel, número reduzido de público. Então, quando a gente diz que tem algumas atividades presenciais, essas atividades presenciais ocorrem em decorrência dos parques já estarem abertos, enfim, isso se a gente não tiver nenhuma mudança, né, no Plano São Paulo. Então, em virtude desses lugares eles estarem funcionando, a gente atende os protocolos e também recebe esse público que está presente
nos parques. A mesma coisa dos museus. Os museus, como eu disse aqui, tem o lançamento do selo do John Lennon pelo MIS, no dia 25, e a gente tem uma exposição que está incrível no MIS, sobre o John Lennon, do fotógrafo do Bob. Então, o que a gente recomenda é que, se a população quiser visitar o MIS, entra no site do MIS, vê como está o número dos ingressos, e com certeza nos equipamentos da Secretaria de Cultura todos os protocolos são mantidos, então a visitação é segura. Letícia, eu tenho uma curiosidade. Normalmente, esse mundo da cultura sempre às vezes tem dificuldade ali para manter as casas de espetáculos, sempre é necessário ajuda governamental, né, financeira ali, e também as bilheterias. Com todo esse tempo de pandemia, muitos dos museus, muitos dos locais onde normalmente tem apresentações artísticas, perderam totalmente as bilheterias. Como é que vocês estão fazendo para superar as dificuldades que a falta de injeção ali de dinheiro acabe atribuindo a esses locais de espetáculos, aos museus especificamente? Fábio, é um desafio que eu acho que todos os setores estão sofrendo em virtude da pandemia, né? Eu acho que raros são os setores que não tiveram impacto orçamentário. A gente tem a Secretaria de Cultura, por meio dos contratos de gestão, a gente tem repasses anuais para manter esses espaços funcionando, mas sim, alguns equipamentos que têm uma bilheteria muito expressiva, também poder de captação com os patrocinadores, que são expressivos dentro dos custos dos museus, ao longo de 21, sim, sofreremos impactos, mas a gente está trabalhando para que os impactos sejam os menores possíveis, e vamos buscar estratégias para, no ano de 21, nos reinventarmos, né, em relação à dependência que a gente tem, sim, dos recursos de bilheteria. Então, a gente vai encontrar caminhos, como a gente encontrou caminhos para transformar a nossa programação e estender as nossas atividades para o mundo virtual. A gente vai ter que encontrar o equilíbrio nesse período de crise, né, que traz essa crise orçamentária e financeira para os museus. A gente vai ter que encontrar caminhos de como equilibrar, manter as atividades essenciais dos equipamentos, mesmo sem poder contar com o valor de bilheteria. Letícia Santiago, diretora da Coordenação de Museus da Secretaria de Cultura. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Regialesp. Eu que agradeço, gente. Bom dia, né? Bom feriado para todo mundo. Aproveitem aí a programação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Obrigado, bom dia, bom trabalho.